eu te convido a ficar aqui. Eu te convido a prestar atenção no que eu vou te mostrar aqui. Eu tenho certeza que você não sabe o que eu vou te mostrar aqui. Você provavelmente nunca viu o que eu vou te mostrar aqui. E eu vou trazer para você algo muito mais profundo do que te mostrar algo. O que eu vou trazer para você, mostrar para você aqui, é um caminho que, se você seguir, você vai realizar seus sonhos. Vai realizar seus sonhos. Você vai transformar aqueles objetivos que muitas vezes na sua mente são impossíveis. Você vai perceber que a palavra impossível deixa de existir. Você vai entender que você apenas não sabe como as coisas funcionam. Tá bem? Então, nós vamos direto ao ponto aqui, para a nossa live não ficar muito longa, porque o conteúdo exige um contexto. Eu trarei o contexto para você. E eu te convido a prestar atenção. É importante que você preste atenção, tá? Também no final dessa live, eu quero convidá-lo a estar comigo na mentoria que começa domingo. Tá? Vou te explicar como que você pode vir participar da mentoria. Eu tenho um presente para você, fica até o final dessa live. Literalmente é um presente essa mentoria, um presente de aniversário. E eu vou explicar para você aqui agora por que você deveria estar nessa mentoria, o que que eu vou te ensinar nessa mentoria. Tá legal? Então preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, vamos direto para os slides aqui, que o nosso negócio é ser reto e direto ao ponto, né? Muito bom, então cá estamos nós. Vamos aqui à apresentação dos slides. Se você puder, se tiver como, se for possível para você, neste momento, você parar tudo que você estiver fazendo para assistir essa live, vai valer a pena, porque o que eu vou trazer para você aqui agora é um tremendo divisor de águas. A partir do momento que você aplica o que eu vou mostrar para você aqui, a sua vida se transforma. Não é uma informação que eu tirei da minha cabeça, eu sonhei com isso, não. É uma informação que eu consegui desenhá-la, é isso que eu vou usar para você, desenhá-la, depois de 13 anos estudando, e hoje ela é clara na minha mente, claríssima, tá? E hoje eu consigo explicar, então eu quero trazer para você, vou mostrar em exemplos, vou explicar a filosofia, o conhecimento, e depois você decide se é bacana ou não aplicar, e aí eu te convido a você estar comigo na mentoria para que eu possa te ensinar mais profundamente o que eu vou te mostrar agora, tá bem? Como transformar pensamentos em coisas? Para uma pessoa que nunca ouviu falar disso, parece absurdo, mas não é. Então vamos lá. Bom, nós chegamos a uma época em que não basta acreditar que acontecerá. É preciso saber fazer acontecer. Por que eu digo isso, gente? Não sei. Provavelmente você me conhece já há um bom tempo, mas se você não sabe, eu trabalho nesse mercado digital, por exemplo, na internet, desde 2010. Eu fui, basicamente, a pessoa que trouxe para o Brasil essa ideia de lei da atração em vídeos, e fui eu quem trouxe o nome Bob Proctor para o Brasil, com a imagem da mente, e fiz alguns vídeos sobre lei da atração e tal. E o que eu percebo hoje, gente? 13 anos depois, nós vemos novamente se levantando um novo movimento sobre a lei da atração. Mas agora não é para falar daquela lei da atração, agora é para dizer o que faltou naquela época na lei da atração, né? Por quê? Que quando deu o movimento da lei da atração, as pessoas acharam o máximo aquilo, e todo mundo começou a dizer que sabia, na verdade, né? Leu o livro O Segredo e achou que sabia aplicar a lei da atração. Então, as pessoas diziam que o importante é acreditar, que é pensar que vai acontecer. E eu estou aqui para dizer para você que acreditar não é o suficiente, é preciso saber fazer acontecer. Então, esse é o grande gargalo das pessoas. Não basta visualizar, imaginar as coisas, pensar no que quer. Tem muita coisa por trás disso tudo. Então, nós chegamos nesta época que é preciso saber fazer, e eu sei saber, tá? Eu sei fazer, aliás, e sei explicar também. Bom, como essas informações chegaram até mim e como elas mudaram a minha vida? Eu vou trazer para você um contexto, eu preciso trazer um contexto. Se eu não trouxer o contexto, não funciona, tá bem? Então, é preciso você entender o seguinte, por que eu trago este contexto para você? Para que você entenda
que não existe nenhuma diferença entre você e as pessoas de sucesso. Não importa quem você seja, eu quero que você aprenda esta frase, não importa onde você está, o que importa é para onde você está indo. Tá? Então, pouco interessa onde você está hoje, quem é você hoje, o que importa é quem você quer ser. Então, durante 15 anos, gente, da minha vida, foi dessa forma que eu trabalhei. Essa pessoa era eu, era assim que eu trabalhava. Então, foram 15 anos que eu trabalhei em situações onde cheguei a ficar 6 meses sem ganhar um centavo. Comprei um frango uma vez que custava R$ 6 para pagar na outra semana. Trabalhei a semana toda e não consegui ganhar R$ 6 para pagar o frango. Passei por situações de passar um ano sem conseguir comprar uma única muda de roupa, não conseguia dar uma muda de roupa para minha família, tá? Inclusive, uma coisa engraçada que aconteceu a semana passada, mexendo em algumas coisas ali, eu encontrei um copo de alumínio e aí eu olhei para aquele copo e disse, cara, esse copo aqui eu comprei quando eu morava na minha primeira casinha. Então, gente, aquele copo estava conosco desde 2000, desde 98, 1998, tá? Então, enfim, coisas que nós compramos aquela vez numa loja que era a loja do R$ 1,99, tá? Bom, gente, naquela época eu morava nesta casinha, esta aqui é a segunda casa que eu fiz, uma casinha de 15 metros quadrados, e eu trago essa imagem, eu trago uma reflexão para você que depois eu trarei. Olhe bem para esta casinha. Ela era uma casinha de 15 metros, de 30 metros quadrados essa. 15 metros era outra. Mas me chama a atenção quando eu olho para esta casa que existe uma lei do universo que está expressa, que é o que está dentro é como que está fora. Você pode olhar para essa casa e você percebe que existem coisas mais profundas ali do que somente a falta de dinheiro, né? Existe a desorganização, existe a falta de capricho, né? São coisas que, né, gente, a gente vai mudando com o tempo, mas elas estavam presentes aí. Bom, eu estudei, fiz faculdade, fui embora. Depois de 15 anos, eu saí do garimpo e eu fui morar nessa kitnet aqui, né? Eu fui embora para uma cidade de Indaial, Santa Catarina, e era aqui que eu morava, né? E quando você olha para esta casa e você olha para esta casa, você vê que elas são muito semelhantes. Muito semelhantes, olha só. Muito semelhantes. Então, se você olhar acima da minha cabeça lá, eu tinha mofo nas paredes, do meu lado, atrás de mim no pilar ali, toda suja a parede, toda quebrada, olha o chão ali de musgos e tal. O que que isso aqui está refletindo? Eu estava no ambiente, perdão, eu estava no ambiente que espelhava o meu interior. E é muito profundo o que eu estou te falando agora. E talvez no eu te falar isso aqui, não, sabe, se desse o estalo da importância do que eu estou te dizendo, é que o que você vê no mundo exterior é o reflexo do mundo interior. Olha como era o meu mundo interior, né? Sujo, mal pintado, quebrado. Era assim que era o meu interior. Era assim que eu me sentia, era assim que eu era, né? Então, o que acontece, gente? Eu fui embora, eu me formei na faculdade, eu fiz uma faculdade de letras, mas eu tinha medo de gente, eu trabalhei no garimpo. Vejam, eu era um ser humano, classe baixa, 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 eu era miserável mesmo, tá? Eu tinha medo de gente, eu quase não sabia me comunicar e tal. Então, o que que eu consegui, gente? Eu arrumei um emprego de garçom na cidade de Indaial, Santa Catarina. Eu trabalhava de garçom, tá? E aí, um dia, eu acabei trabalhando para cá, trabalhando para lá, e eu caminhava, andava a pé. Então, um dia eu percebi que eu precisava de uma moto, então eu vendi aquela casinha azul que eu mostrei para você, as madeiras dela, troquei por essa CGzinha aí. Então, ela me facilitava a vida. Eu andava de CG para cima e para baixo. Depois, gente, de 6 ou 7 meses que eu estava trabalhando como garçom, eu decidi criar coragem e levar o meu diploma em um colégio, e aí eu aceitei um emprego, então, como professor. Aí eu tenho essa foto aqui. Foi em 2010 que eu comecei a ser professor, mas essa foto é de 2011, já pouquinho antes de eu já abandonar a carreira como professor. Aí, essas meninas eram uma menina primeiro ano do ensino médio, eu dava aula de inglês para elas,
E elas tiraram essa foto e me mandaram muitos anos depois. Bom, o que é importante aqui eu trazer para você, gente? Eu aceitei, na época que eu fui dar aulas de inglês sem saber inglês, tá? Eu fui dar aulas de inglês sem saber inglês, tá? Então, eu comecei a estudar muito. 6 meses depois, eu já era professor de inglês. Aliás, eu já era fluente em inglês. Em 2011, que é o ano que vocês viram dessa foto aí, eu já dava aulas particulares de inglês também, tá? Então, gente, no ano de 2000, no ano ainda de 2010, eu estava trabalhando um dia como garçom. Eu não dava aulas particulares ainda, mas eu já trabalhava no colégio como professor e eu trabalhava os finais de semana como garçom para preencher a minha renda. Então, um dia já eram 3 horas da manhã, em pleno domingo, tá? E às 7 horas eu tinha que estar no colégio, 7h30 eu tinha que estar no colégio dando aula. Eram 3 horas da manhã, eu estava indo para casa, para cá, para essa kitnet, estava voltando, e eu tinha passado a noite toda lá no bar pensando, cara, não é possível que a minha vida é isso. Não é possível que eu saí do garimpo, que eu fiz faculdade, para ter que vir embora para uma cidade para trabalhar de garçom pleno domingo à noite. Não é verdade. Eu só pensava isso. Então, quando eu estava indo para casa, às 3 horas da manhã, eu parei em frente à Caixa Econômica Federal e eu me fiz a seguinte pergunta: como é que se ganha dinheiro, afinal de contas? Não é possível que a minha vida seja da forma que eu estou fazendo. Então, eu cheguei em casa, gente, e eu fui fazer uma pesquisa na internet. Como é que se ganha dinheiro? E, ao fazer essa pesquisa, eu digitei em português. Como é que se ganha dinheiro? Não apareceu praticamente nada. Mas eu digitei em inglês. How to earn money. How to earn money. E apareceram vários títulos, né? Você sabe como que funciona o Google. E apareceu essa imagem aqui para mim. Um videozinho. E eu reconheci, porque eu havia lido o livro O Segredo, tenho ele aqui comigo até hoje. Eu havia lido O Segredo em 2006, quando eu entrei para a faculdade, que foi quando ele foi lançado, na verdade. E aí eu reconheci esse homem, eu disse, eu conheço esse homem. E aí sabe o que me passou na cabeça? Procurar o livro O Segredo. E aí eu procurei entre umas caixas e encontrei naquela época o meu livro, O Segredo, que eu tenho até hoje. E eu abri, e um dos primeiros capítulos ali é de Bob Proctor. Bob Proctor falando o seguinte: 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro que ganha no mundo. Você acha que isso acontece por acaso? Não, isso é planejado para ser assim. E daí, gente, ele diz uma parte, ele diz assim, ó, essas pessoas conhecem o segredo e você será apresentado a ele, que era do documentário do Segredo. Mas eu tinha lido o livro várias vezes e continuava sendo segredo para mim. Mas, naquele dia eu me dei de conta de uma coisa, eu disse, esse velhinho deve saber a verdade. E eu comecei a estudar Bob Proctor, assistir vários vídeos dele gratuito, entrei no site dele, aí ele dava uma série de vídeos gratuitos, e lá eu descobri que ele tinha este DVD, The Science of Getting Rich. E em um áudio de Bob Proctor, ele disse, o livro que inspirou Rhonda Byrne a escrever O Segredo. E, de fato, gente, na página 76 do livro. Quando eu lia esse livro, quando eu lia o livro de Rhonda Byrne, sempre me intrigava uma parte que ela diz assim, ó, há 1 ano, deixa eu me encontrar aqui. Ela dizia assim, ó, há 1 ano a minha vida desmoronou. Eu estava exausta de tanto trabalhar, meu pai morreu subitamente e meus relacionamentos amorosos e meus colegas de trabalho eram turbulentos. E aí ela dizia assim, ó, eu mal sabia na época que do meu maior desespero viria o meu maior presente, escute. E aí ela dizia, vislumbrei um grande segredo, o segredo da vida. Veio num livro centenário que ganhei de minha filha Riley. E tudo que eu queria saber era qual era o livro que ela tinha lido. E sabe o que é interessante? Eu li esse livro várias vezes, li mesmo, mas eu nunca encontrei. Aí um dia um menino
me mandou uma mensagem e disse, professor, mas tem no livro o segredo, professor. Qual que é o livro? Está na página 76. E quando eu vim abrir a página 76, eu tinha, inclusive, destacado aqui o livro escrito, né? Olha, de amarelo, tinha, mas eu não, o meu cérebro, hoje eu sei, né? Não tinha conexões neurais para entender o que eu tinha que fazer. Olha aqui. A gratidão foi uma parcela fundamental dos ensinamentos de todos os grandes avatares ao longo da história. E aí ela diz assim, no livro que mudou minha vida, a ciência de ficar rico. Estava aqui no livro, só que eu li naquela época, mas eu estava trabalhando no garimpo, fazendo faculdade, eu não tive a ideia de ir na internet fazer uma pesquisa e ler aquele livro. Não existia este ensinamento na minha mente, igual existe hoje. Hoje eu vejo o nome de um livro e eu já compro. Nessa época, não. Quando eu ouvi Bob Proctor dizer que era o livro A Ciência para Ficar Rico, e eu já estava estudando, eu disse, cara, eu quero esse livro. E aí eu descobri que Bob Proctor tinha um seminário, e eu comprei na época o seminário por $97. Era este aqui, né? Eu baixei este seminário e salvei em 2 DVDs. E eu fiz exatamente o que Bob Proctor dizia. Pelos próximos 90 dias, você vai escutar este DVD, vai assistir esse DVD de novo, de novo e de novo. E aí, eu pesquisei na internet e eu encontrei neste site este e-book, ó. Tenho ele comigo e vai ser eterno comigo. Este aqui, podem ver que é o mesmo, né? Só que como eu imprimi em A4, tá? E eu comecei a estudar, gente, sem parar, tá? Aqui eu tenho uma foto de como que era a minha estante, e lá, ó, lá naquela caixinha tem uma capinha branca, que era uma capinha de DVD que você comprava na livraria, e tem 2 CDs lá, que eram os 2 DVDs de Bob Proctor, que eu assistia a semana toda. Eu lembro dessa foto, era no domingo, e eu estava ouvindo música gaúcha ali. Tá? Bom, gente, o que aconteceu? E o que vai acontecer com você quando você entender o que eu vou te mostrar a partir de agora? Vai existir em você um desejo imenso de querer mostrar para as pessoas. E eu vou dizer para você, não faça isso. Construa seus resultados, prove seus resultados primeiro. Então aconteceu algo, gente. Eu comecei a estudar isso e a minha vida começou a mudar. Eu comecei a aplicar, já era 2011, né? E eu comecei a ganhar mais dinheiro. Estava dando aula particular, tinha conseguido outro emprego em outro colégio, ganhava mais, já não estava mais trabalhando como garçom. Mas a minha vida não tinha mudado grandes coisas. Eu continuava morando na mesma kitnet, me vestindo do mesmo jeito, ganhava um pouquinho melhor, mas não era muito. Mas em mim existia um desejo incontrolável de falar. Eu queria falar sobre aquilo ali. Então, um dia, eu fiz um jantar, né? Fiz um jantar na casa de um... Aliás, eu fui jantar na casa de alguns amigos, e lá na casa desses meus amigos, tá? Lá na casa desses meus amigos, eu não conseguia controlar a vontade de falar daquilo ali, tá? Só que nós tomamos uma cervejada meio exagerada e nós estávamos meio levantados já na cachaça. Já eram umas 2 e poucas da manhã, e eu falando da mesma coisa, eu percebi que eles começaram meio que rir, né? Então, um deles, que era meu primo Vilmar, tinha um celular, que na época, 2011, mas o dele já tinha câmera. Eu disse, pega o celular e grava o que eu vou falar agora. E naquele dia, gente, eu fiz uma aposta com eles, que em 10 anos nós nos reuniríamos de novo. E aquele de nós que fosse milionário, tinha que pagar a janta e a cervejada. 9 anos depois, o Vilmar me enviou esse vídeo. Ele guardou. E eu quero mostrar para vocês aqui agora, e depois eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Vou dar um outro exemplo de como que eu fiz isso. Eu poderia dar vários, mas vou dar 2 apenas. E depois eu vou te explicar o processo, tá? Então, eu vou colocar o microfone aqui pertinho para você ouvir. Olha só, você vai ver aqui que nós estávamos bem embriagados, tá? Olha só, vamos lá. Bom, legal até. Então, segunda,
Ué, são 2h05 da manhã, dia 24 de julho de 2011, que você veio para receber. Daqui 10 anos, nós vamos estar sentados nós três, eu, Mário, Adil, posso tomar uma geral. Ninguém dizer que vai ter uma fila atrás, vai ter um cara, vai ter não. A única coisa que não vai poder cair com a jaqueta do índio, que não vai quebrar a pau. Daqui 10 anos nós vamos ver quem é de nós que vai ter mais de 1 milhão no banco. Aquele que tiver mais de 1 milhão no banco tem que dar R$1.000 para tomar cerveja. Daqui 10 anos nós vamos sentar, quer dizer, vamos sentar bastante juntos, mas daqui 10 anos nós vamos ver onde é que nós vamos estar. Não me trazia esse vídeo, pelo amor de Deus. Registra a data e a hora. Também é para mostrar para as mulheres que vai ter, né? Essa parte de duvidar, quando tem o quê? E sou eu que vou dar 1.000 cada um. Depois vai chamar, depois eu vou dizer que eu vou dar uma. Tem mais uma coisa, se fazer, se eu estiver tocando gaita, melhor com o gaiteiro, eu vou quebrar na pau. Gente, não tem como não rir desse vídeo, tá? E tem uma história, gente, que eu digo aqui, ó, se o Adilson não estiver tocando gaita melhor que o gaiteiro do tradição, nós vamos quebrar-lhe a pau. É porque eu tinha feito uma promessa para ele, que quando eu começasse a faturar 5.000 por mês, eu daria uma gaita, uma sanfona. Aqui no Rio Grande do Sul é gaita, né? Uma sanfona, uma gaita para ele de presente. E eu dei a gaita. Pouco tempo depois eu dei a gaita de presente para ele. Ele está aprendendo, ainda não toca melhor que o gaiteiro de tradição, mas está aprendendo. Bom, 10 anos se passaram, gente, né? 10 anos se passaram. Vocês viram aqui? Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui na tela, ó. São 2h05 da manhã, dia 24 de julho de 2011, né? Muito bem, o tempo se passou, tá? O tempo se passou e aqui eu vou mostrar para vocês agora a gravação do nosso encontro 10 anos depois, para comemorarmos, então, o fato de que eu ganhei a aposta deles, né? Eu faturei muitos milhões nesses 10 anos, então essa aqui foi um pequeno videozinho que eu fiz aqui do jantar que nós fizemos aqui para comemorar. Vou passar aqui para você ver. Olha, seu Vilmar, aí filmou. Seu Adilson. Aí, né, gente? Que maravilha que é você poder filmar as coisas, guardar as coisas, mas mais importante do que isso é aquilo que eu falei para você no comecinho da live. Não basta saber, é importante saber fazer acontecer. Então, por que eu pedi para ele filmar? Que é o Vilmar que está do meu lado ali, foi ele que filmou. Minha eterna gratidão a ele por causa disso. Por que nós filmamos? Por que eu pedi? Porque eu tinha plena convicção, tá? E aqui, então, nós estamos na minha área de festa aqui na minha casa, que só a área de festa que eu tenho aqui na minha casa caberia 3 vezes, ou 4 vezes até, a kitnet que eu morava lá,
e caberia 3 vezes a minha primeira casinha azul apenas aqui na área de festa. Vocês viram aí o tamanho. Ok. O tempo se passou, isso aqui foi em 2000, então, e 21 que a gente fez, e eu quero mostrar outra coisa, tá? Bom, mais tarde, gente, mais tarde, não depois desse vídeo, mas mais tarde, quando eu já tinha vindo embora novamente para a Ametista do Sul, eu decidi mais tarde provar, mais uma vez, que eu sabia do que eu estava falando. Então, eu já estava indo muito bem nos meus negócios e eu decidi entrar em outro negócio, que este é um dos segredos da riqueza, né? Múltiplas fontes de renda. Mas eu decidi empreender em um negócio que muita gente dizia que no Brasil não funcionava. E eu dizia, qualquer negócio funciona se você souber a estratégia certa. Então, em 2016, eu entrei no marketing multinível, mas somente no ano de 2017, eu verdadeiramente coloquei na cabeça que eu faria, tá? Quando eu coloquei na cabeça que eu faria, eu coloquei na cabeça, eu vou ser o diamante mais rápido do Brasil, dentro dessa empresa, que é a empresa Amway, tá? Então, eu fui a uma convenção, eu assisti a apresentação e eu mandei uma mensagem para o maior líder do Brasil. Por que eu faço essas coisas, gente? Para me desafiar. Eu tenho essa habilidade, eu me desafio. Porque se eu assumo um compromisso, eu cumpro. E eu me desafiei, tirei essa foto, postei no Instagram, postei no Facebook, e eu fui nessa convenção e eu mandei uma mensagem. E sabe o que é interessante? Eu jamais imaginei que ele leria a mensagem. E ao ele ler a mensagem, nós gravamos ele lendo a mensagem, que é o maior líder do Brasil da Amway, o Fábio de Souza Neto, e eu vou mostrar ele lendo a mensagem, tá? Vamos lá, então. Olha só. Presta atenção. E na mesma hora eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. E essa pessoa disse assim, eu tomei a decisão com a minha esposa e nós vamos ser um dos maiores líderes da América Latina. E vocês verão esse casal, no ano que vem, serem reconhecidos como diamantes aqui em Curitiba. Bom, então esse foi o evento, foi isso que ele falou. Vocês verão, no ano que vem, este casal ser reconhecido aqui como diamante. Só que, gente, era tão longa a jornada que nós precisávamos percorrer que nunca na história mundial alguém conseguiu fazer o que nós fizemos, tá? Mas adivinha o que aconteceu exatamente um ano depois? Exatamente um ano depois nós estávamos lá. Aqui está ele, ó, o Fábio de Souza Neto. Aqui está ele, então. Nós recebemos, então, o troféu de diamantes, os novos diamantes. Exatamente na data em que eu disse que nós seríamos reconhecidos a diamante. Nós batemos o diamante. Aí estamos nós, com os líderes, com os diretores da Amway, tá? E tem mais um detalhe, gente. Eu havia prometido nesse dia lançar um livro e foi neste dia que eu lancei o livro De Ametista a Diamante. Além de bater o título, eu ainda lancei o meu livro, tá? Aí depois disso nós saímos em revistas, eu e a minha esposa, fizemos várias viagens pelo mundo. Aqui, quando nós fomos receber no Caribe, nós recebemos esta homenagem, nós estávamos aqui em um navio de cruzeiro, e aí depois nós fomos a Las Vegas no próximo ano, e recebemos aqui, então, o título de Diamantes do Brasil em Las Vegas. Bom, o que foi que eu descobri, gente? Isso é o que te interessa, né? Por que eu fiz toda essa trajetória aqui? Para dizer para você que não interessa quem você seja hoje, não importa o que você queira fazer, você vai conseguir, tá? Então, eu mostrei aqui de duas formas diferentes, eu tenho mais vídeos gravados dessa forma, mas você não precisa ficar vendo tudo isso, né? Eu acredito que seja suficiente. Mas o que foi que eu descobri? Por que eu afirmava com tanta convicção que venceria na vida? Por que eu tinha essa convicção? E é importante isso, tá? E por que eu sabia que era possível transformar pensamentos em coisas? Porque até então era um pensamento, era ou não era? Era só na minha cabeça que existia. E eu fazia e faço isso de gravar, de tirar foto, porque é uma forma que eu me encontro de
me desafiar. Mas se você não tem essa habilidade, não recomendo que faça. Tá? Preste muita atenção no que eu irei te mostrar agora. Mas muita atenção, não é pouca, é muita. Tá? Vamos lá. Existem certas leis que governam, veja bem os destaques. Existem certas leis que governam o adquirir riqueza. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, deveria ter destacado ali, por qualquer um, não existem pessoas especiais. A pessoa começará a enriquecer com certeza matemática. Aonde que está isso? Está lá no livro A Ciência para Ficar Rico. A Ciência para Ficar Rico, tá? E aí, esta aqui é a primeira coisa que está escrito no livro O Segredo, é uma lei. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Então é por isso que eu te destaquei a casa que eu morava, a semelhança entre uma casa e outra. Quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a estudar, eu comecei a perceber essas coisas. É por isso que hoje eu mostro. Na época, obviamente, eu não sabia. Mas isso aqui é uma lei. Eu preciso entender esta lei e eu preciso aplicá-la. Então, eu trouxe aqui para você, para explicar em mínimos detalhes isso para você desta forma. Primeira coisa que você tem que entender. Tudo é energia. Tudo que existe é feito de pura energia. Tá? A energia, ela existe em níveis. Tá? Nós chamamos esses níveis de frequência. Então, tudo que existe está em nível diferente de energia. Provavelmente, todos os seus sonhos e todos os seus desejos estão apenas em um nível diferente de vibração. Quando eu estava lá na kitnet, veja que o nível que eu vibrava quando eu estava no garimpo e quando eu fui embora, continuou o mesmo. Então, é por isso que eu fui morar numa kitnet que era bem parecida com a casinha que eu tinha. Porque era onde eu estava ressoante, né? Ou ressonante. Era onde eu me sentia bem. Então, eu vou trazer para você aqui um exemplo, um modelo, para explicar para você o porquê que é uma lei que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, todas as coisas são a mesma coisa. Elas só estão em estados de vibração diferentes. Presta atenção nisso aqui, ó. Todas as coisas são a mesma coisa. Elas só estão em estados de vibração diferentes. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com a vibração e o estado. Todas as coisas são a mesma coisa. Elas só estão em estados de vibração diferentes. Pessoal, só vou colocar meu celular aqui. Vou desligar o meu Wi-Fi aqui, tá? Professor Roberto, se estiver assistindo esta live aqui, precisar me mandar uma mensagem, manda para o Emanuel que ele traz para mim. Senão o celular vibra aqui e eu presto atenção e eu não quero isso. Ok? Pessoal, todas as coisas são a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês através da água. É importante você prestar atenção, não passar por isso aqui batido. Eu sei que muitas pessoas assistem e, de fato, não conseguem captar. Se você captar isso aqui, juntamente com os outros slides que eu vou trazer, vai fazer toda a diferença em sua vida. Então, presta atenção nisso aqui. O que é o gelo? O que é o gelo? O gelo é a água em um estado de vibração muito baixo. Você diminui a temperatura da água, você diminui a aceleração. O que determina o aquecimento da água? O quanto você acelera as partículas, tá? Quanto mais rápido algo for, mais quente aquilo fica, é ou não é? Você esfrega as suas mãos assim, não aquece, né? Mas se você acelera e você continuar, você pode até queimar as mãos, tirar a pele, porque você acelerou as partículas. Mesma coisa. Então, como é que nós chamamos? Qual é o estado do gelo? É o estado sólido. É o estado sólido. Como é que eu identifico uma pedra de gelo? Não é uma pedra, então ele está no estado sólido. Se eu aqueço
o gelo. Veja bem, eu não estou aquecendo outra coisa, eu aqueço o gelo. Ele começa a derreter. O que é derreter? Vai começar a mudar de forma. Ele começa a derreter quando eu começo a elevar a frequência da partícula de água. Eu começo a elevar, acelerar a partícula, ela se torna água. E a água está em que estado? Líquido. Mas aí eu te pergunto, aquilo que agora é líquido, é ou não é a mesma coisa que antes era sólido? Ela só está em outro estado. Ela só está em outro nível de vibração. Eu continuo aquecendo esta água e eu vou ter o vapor, é ou não é? Você já prestou atenção na água fervendo? Coloque aí uma chaleira elétrica, essas de vidro, e fique olhando para você ver. O que é ferver a água? Começa a borbulhar. O que é borbulha? É o movimento das partículas super aceleradas dentro da água. Então, você continua aquecendo, elas aquecem tanto que elas vão elevando o nível e elas vão subindo, se torna um vapor. Então, ela se torna no estado gasoso, não é isso? Vira um gás, está no ar. Só que enquanto ela é vapor, você ainda consegue ver aquele vaporzinho, como, por exemplo, as nuvens. Você ainda enxerga. Mas o que acontece quando ela vai para o Sol, por exemplo, e o Sol aquece aquele vapor todo? Ela se torna quântica. Vamos chamar de quântico, invisível. Está no estado invisível. Não existe a água, você não vê nem o vapor. Mas eu vou te perguntar, só porque você olha no ar, olha no céu, não tem nenhuma nuvem, não tem nada, você não vê. Isso significa que não tem água ali? Olha que pergunta interessante. Não tem nada ali? Mentira, tem. A água está ali, só que você não vê. Então, quando você senta à tardinha fora de casa, você senta no jardim, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, agora no inverno, tem o sol, tá tudo sequinho. Você tá ali, sentadinho ali no seu jardim, e o sol se põe, e você logo percebe que a grama começa a umedecer. Por quê? A água está ali. Só que como o sol está quente, ela está invisível, quântica. O sol desaparece, ela começa a resfriar e ela começa a descer, só que você não a vê. Ela vai descendo e quando ela pega na grama ou pega na sua cabeça, ela vai resfriando e de repente ela começa a umedecer, ela começa a virar água. Ela veio do invisível e já está lá embaixo, na água. E se é uma noite muito fria, aquela água congela e no outro dia nós chamamos de geada, gelo sólido. Olha, presta atenção no que eu estou te mostrando, é a explicação mais simples do mundo de como é que as coisas passam do invisível para o visível. Deus, com a sua sabedoria, o nosso Criador, deixou tudo através da natureza, está tudo na natureza, ele explica em mínimos detalhes, tem que prestar atenção. Acontece que nós, seres humanos, não nos sentimos parte da natureza. Nós somos seres tão especiais que a natureza ela não se encaixa em nós. É claro que se encaixa. É claro que se encaixa. É? Ok. O que mais que a gente tem? Preste atenção nisso aqui, do livro. Existem... Opa, perdão, gente, aqui é para ser existe. Deixa eu corrigir isso aqui ao vivo. Ó, não é existem, é existe. Vamos lá. Ao vivo aqui, vamos corrigir isso aqui. Pronto. Ok, agora sim. Ó, existe uma substância original de onde tudo começou, da qual todas as coisas são feitas. A qual, a substância, em seu estado original, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Aí eu vou te perguntar, o gelo não é feito da mesma substância que estava invisível? Mas o que forma essa substância invisível? Acredite, é a mesma substância que formam os átomos. E os átomos formam todas as coisas. Então, existe uma coisa que forma todas as coisas. Ponto final. Essa substância está em tudo. Ela permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo, porque é ela que dá forma a tudo. Sem ela não existe forma. Só que um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento, imagens,
e imprimindo seu pensamento na substância amorfa, poderá causar a criação da coisa que imaginou. A primeira vez que eu li isso, não entendi nada. Patavina nenhuma. Mas o que eu fiz? Decidi que entenderia. Só que no livro A Ciência para Ficar Rico, o Wallace de Watts diz assim: este livro é pragmático. O manual prático é para quem quer enriquecer primeiro e filosofar depois. Então, por isso, eu sacrifiquei as fontes. Então, ele diz o seguinte: eu espero que você acredite em mim, sabendo que essas afirmações são verdadeiras. Ou seja, eu não vou te explicar por que elas são verdadeiras. Ele diz isso no livro, eu não vou te explicar por que elas são. Você só tem que saber que elas são. Mas eu, como um bom curioso que sou, eu não me conformo com isso. Eu disse, como? Como? Vou saber se é verdade, eu quero saber a verdade. Então, eu fui estudar isso aqui. E fui entender isso aqui a fundo. E deixa eu te mostrar uma coisa, tá? Esta foto que você está vendo, ela foi tirada por um telescópio que se chama telescópio Chandra. É uma foto isso aqui. De onde esta foto surgiu? Veja bem, os cientistas, os astrônomos, começaram a olhar para o céu e se fizeram a seguinte pergunta: veja, entre uma estrela e outra, entre um planeta e outro, existe muito espaço vazio. No universo existe muito espaço vazio. Será que nesse espaço vazio não existe nada? E aí eles pensaram, não, deve existir algo. Porque, afinal de contas, se falava no éter, né? O Napoleão Hill falava ainda do éter. Hoje o éter não é mais aceito, né? Mas hoje fala-se no campo, a mente de Deus, a matriz divina. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram esse telescópio Chandra, que ele faz uma espécie de raio-x do espaço vazio do universo. Ou seja, ele consegue ver aquilo que os olhos não estão vendo. E olha só o que ele mostrou para nós. Quando ele fez esta foto, veja o que ele mostrou para nós. Não existe espaço vazio. Existe uma substância amorfa, da qual todas as coisas são feitas. As estrelas, os planetas, todos estão aí. Todos estão aí. Nesta forma, esses pontos brilhantes que você vê são as estrelas, as galáxias, os planetas, estão tudo aqui, conectado neste emaranhado de energia. Agora, olha só isso aqui. Essa próxima foto. O que é essa foto? Deste lado de cá, a foto do universo, e deste lado de cá, uma imagem dos nossos neurônios, do nosso cérebro. O nosso cérebro, o sistema de funcionamento do nosso cérebro é idêntico ao universo. Na verdade, a nossa mente é o próprio universo. A nossa mente, de onde vêm os nossos pensamentos? Nossos pensamentos vêm dessa rede, dessa conexão. Nossos pensamentos vêm daqui. Isso é feito de pensamento. Existe uma substância que pensa. Isso é vida, isso é a consciência. Então, o que está dentro é como o que está fora, entenda? Existe em nós o que existe fora, está em nós o que vai ser visto fora. E aí, Wallace disse o seguinte: nós vivemos pelo corpo, pela mente e pela alma. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem enriquecer e elas se preocupam apenas com o físico, com o carro, com a casa, e elas querem fazer coisas do corpo. E muitas vezes elas até se preocupam um pouquinho com o pensamento, que é uma coisa da mente, mas não entendem a mente, não procuram compreendê-la. E eu não, eu quis entender exatamente as três partes, tá? E aí eu quero trazer isso aqui para você. Eu tenho certeza que isso aqui você nunca viu. Imagina isso aqui, ó. Todas essas linhas. O que são essas linhas? Níveis, apenas níveis, nada mais. Então, nós temos o primeiro nível, o gelo, o nível da água, do gelo, sólido. Depois nós temos o quê? O líquido, a água, né? E depois o vapor e depois o quântico, né? E nós temos o quê? Temos você, temos eu. Teoricamente, nós estamos onde? Entre o sólido e o líquido, né? Dizem que 75% do corpo é água. Então, ficamos aqui entre sólido, líquido, meio maleável. É o nosso corpo. É ou não é? O que nós temos que fazer, gente? Saber que o nosso corpo está no mundo físico. No mundo físico. Mas o nosso Deus Todo-Criador nos deu um dom.
que é a mente. A mente em nós, ela existe porque nós somos feitos da coisa que todas as coisas são feitas. Nós somos feitos deste emaranhado de pensamentos. Então é óbvio que nós pensamos, porque nós temos a consciência. Então nós temos a mente. Só que o mental está num nível muito mais elevado do que o físico. O mental está em tudo. Mas o mental serve ainda a algo muito maior, que é o espiritual. O nosso espiritual, o mundo espiritual, existe uma alma em nós. Você sabe que existe uma alma em você, né? O grande mestre já diz, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Então nós temos que zelar pela alma. E acima do mundo espiritual existe o mundo das infinitas possibilidades, aonde eu sou. Aonde você pode ser o que quiser, pode ter o que quiser. Esta é a imagem que você tem que ter na sua mente. Você tem que passar pelo mundo físico, passar pelo mundo mental, e com o seu mundo espiritual, no mundo espiritual, estar nesse mundo de infinitas possibilidades. Como que isso é possível, professor? É possível, sim. Basta você aprender a fazer isso, né? Basta você entender o processo. Este é o caminho. Aí, você vai se tornar muito maior. Agora, quando eu digo muito maior, não pense que você vai crescer, o seu corpo físico que vai crescer. Acontece que você não é só o corpo físico. Você acha que você é o reflexo que vê no espelho. Enquanto eu acreditava nisso, eu vivia lá naquelas casinhas, na kitnet, no garimpo, aceitando o mundo, vivendo na Matrix. Bom, você precisa aprender a fazer isso. Criar esta conexão alma, que é o coração, cérebro, que conecta com a mente, e o seu corpo físico. Essas três coisas conectadas, gerando este campo de energia, você vai gerar um campo espiritual ao seu redor, e este campo espiritual se conecta a todas as coisas. E você vai atrair para a sua vida pessoas, possibilidades, oportunidades, ideias principalmente. E, óbvio, vai desenvolver a coragem, vai superar crenças limitantes e vai fazer o que tem que ser feito. Né? Isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora é provado cientificamente, tá? Inclusive, foi provado agora que o nosso coração pensa. Então, nós temos 2 cérebros no nosso corpo. E eles costumam dizer o cérebro da alma, né? O coração. Que maravilha. Mas eu trouxe algo ainda mais incrível aqui para te mostrar. Ó. Então, entenda, tudo é energia. Cada uma dessas listrinhas é energia. E no começo de tudo, na último grau de energia, existe a substância original. Porque um dia as coisas começaram de algo. E essa substância original, ela deu a forma a todas as coisas que estão abaixo. Uma abaixo da outra, mas todas as coisas são feitas dela, da substância original. Então, nós temos o ser humano que está onde? Está em um nível lá embaixo de vibração, mas existem muitos outros níveis abaixo do nosso. Então, a substância é a mesma coisa descendo o nível, como subindo o nível de vibração. Por isso que nós temos a água, é a mesma coisa que a água no mundo quântico. Então, os seus sonhos hoje, os seus objetivos hoje, eles só estão em um nível diferente de vibração. Você elevando o seu nível de vibração, você usando a técnica correta, você de fato sabendo como fazer isso, se conectar a esses objetivos, através do teu mundo mental e espiritual, você entender que você é esse mundo que todas as coisas cria, você se eleva, você se torna um ser maior, mais capaz, você percebe que você é o mesmo desde a substância original até onde hoje você vive numa realidade de 3D. Então você entende que é tudo uma questão de elevar a sua frequência, a sua vibração para vibrar no mesmo nível das coisas que você quer. Este é o verdadeiro segredo para você materializar tudo o que você quiser. Todo aquele que dominar e aplicar esse conhecimento criará a própria realidade. Tá? Foi isso que eu entendi, é isso que eu aplico na minha vida e é isso que eu ensino hoje. Então, foi por esse motivo, tá, que eu decidi, tá, te ensinar tudo isso, que eu criei a mentoria A Certa Maneira.
Dentro da mentoria A Certa Maneira, eu vou ensinar tudo isso que não está dentro do livro A Ciência para Ficar Rico. Tá? Preste atenção nesses 5 pontos que estão no livro A Ciência para Ficar Rico. Nós vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. Você tem que ter clareza disso. Existe uma substância pensante que se adapta aos seus pensamentos. Você tem que entender isso. Existem certas leis que governam a adquirir riqueza. Tem que aprender essas leis. E o autor falou dessas leis, mas não falou em nenhum momento das leis. A única parte que ele falou da lei é essa aqui, ó. Existe a lei da gratidão. A lei da gratidão. As pessoas acham que gratidão é dizer muito obrigado. E não é. A gratidão é um estado de vibração. E, por fim, existe uma certa maneira de fazer as coisas. E o que é essa certa maneira? É colocando tudo isso que eu trouxe para você de uma forma padrão. Tá? Então, a partir do momento que você aprender e entender como colocar todas essas coisas juntas em suas ações cotidianas, você terá entendido o segredo para fazer as coisas de uma certa maneira. Vou repetir. A partir do momento que você aprender e entender, que muita gente aprende, mas não entende. O que é entendimento? É quando eu possuo conhecimento e consigo colocar em prática. Então, você entender como colocar todas, veja bem quanta coisa que eu te mostrei, colocar todas essas coisas juntas em suas ações cotidianas, no dia a dia. Ah, não existe esse negócio de hoje eu vou viver a ciência para ficar rico. Cara, ciência para ficar rico é uma filosofia, é um estado de viver. E eu percebo que esse é o grande erro. As pessoas acham que vão aplicar a ciência para ficar rico quando estão lendo o livro. É em ações cotidianas. Eu estou fazendo essa live aqui, eu estou aplicando a ciência para ficar rico. Eu estava preparando o slide, eu estava aplicando a ciência para ficar rico. Ontem à noite eu dei aula, hoje à noite eu tenho que dar aula, hoje à tarde eu tenho outras coisas para fazer. Em tudo eu vivo a ciência para ficar rico. Tá? Então, você terá entendido o segredo para fazer. Lembra que eu falei? Nós precisamos fazer, saber, né? Fazer acontecer. Fazer acontecer é fazer as coisas de uma certa maneira. Bom, eu posso te mostrar como fazer isso. Eu posso. Posso te mostrar, posso te ensinar em mínimos detalhes, te explicar parte por parte e ainda tirar suas dúvidas, tá? Bom, eu poderia simplesmente lhe recomendar que estudasse o livro A Ciência para Ficar Rico, mas eu já fiz isso antes e os resultados não foram bons. Então, se você acha que eu estou escondendo segredo de você e tal, não, eu vou ler o livro. Cara, vai no YouTube agora, digita, você está no YouTube, né? Depois da live, por favor, você digita aí no YouTube A Ciência para Ficar Rico, não precisa nem ler o livro, está tudo em áudio. Mas você quer baixar o e-book, vai na internet. Tem 1000 sites dando esse e-book, mas eu te recomendo, compra na livraria, ele vem impresso, o pessoal imprimiu, não tem problema, o livro está aí. Por que um livro como esse está disponível e tão poucas pessoas aplicam? Porque dentro do livro tem coisas que não estão ali. Como, por exemplo, existem certas leis que governam a adquirir riqueza. Quais são essas leis? Existe uma substância pensante. Quem é essa substância? Como que eu entendo? Onde que ela está? Como que eu provo? Como que eu vejo? Já te mostrei aqui. Eu fiz as pesquisas. Eu tenho dados, eu tenho provas científicas. Inclusive, em 2012, foi provado que existe. Mas como que eu me relaciono a ela? Eu já assisti mais de 100 vídeos. Já li mais de 100 livros. Tudo sobre o mesmo tema. Eu posso te explicar. Tá? Bom, e por que os resultados não foram bons quando eu decidi que recomendei o livro? Porque exatamente isso, ó. Porque existem muitas outras informações que são necessárias serem entendidas e que não estão no livro. Essa é a grande verdade. Ou se você já leu o livro não tem uma única imagem, não tem uma ilustração, como é que você vai entender tudo o que eu estou te mostrando? É um livro 100% para o lado esquerdo do cérebro, tá? Enfim, então, a mentoria A Certa Maneira tem como objetivo te entregar o passo a passo, com toda a paciência do mundo, de como aplicar em sua vida todos os ensinamentos da filosofia, a ciência para ficar rico. Veja, filosofia, juntamente com tudo que você não encontrará somente com a leitura do livro. Então, dentro da mentoria, eu não vou trazer para você o livro, nós não vamos ler o livro. Não. Nós vamos estudar o que não está no livro, coisas que ele fala no livro, mas não explica,
e eu vou trazer explicações de coisas que estão lá, que pode acontecer de você passar a ler e não entender. Com esse entendimento, você vai viver a filosofia a ciência para ficar rico. E aí você vai transformar pensamentos em coisas. Tá? Como que vai funcionar a mentoria? Ela é muito simples, muito fácil, muito prática, tá? Olha, serão 5 encontros ao vivo, só isso, mais 60 dias de grupo VIP no Telegram. Essa é a mentoria, tá? E mais o acesso a 12 aulas. Então, o aluno... Perdão, tá? Tomar uma aguinha. Então, o aluno, ele vai receber o acesso às gravações de 12 aulas. O que foram essas 12 aulas? Foi uma outra mentoria que eu fiz, que se chamava A Riqueza Está na Mente. Naquela mentoria, o conteúdo da mentoria, as aulas ao vivo, foi onde eu fiz toda a leitura dos capítulos do livro A Ciência para Ficar Rico e fui interpretando parágrafo por parágrafo, tá? Então, você vai receber. Só que naquela leitura, eu fiz a leitura, como eu estou fazendo aqui para você, mas eu não trouxe as imagens, slides, nem as últimas descobertas que eu tenho. Então, vão ter coisas que mesmo nessas aulas, você vai precisar de um complemento. Então, essas 5 aulas ao vivo, 5 encontros ao vivo, são para complementar essas 12 aulas. Com esses 5 encontros, com as 12 aulas ao vivo, e com mais o grupo para você tirar perguntas e respostas, meu querido, não tem como você não conquistar seus sonhos. Então, o grupo, eu estarei com você nesse grupo por 60 dias, esclarecendo todas as suas dúvidas. Como funcionará a mentoria? Olha, as aulas ao vivo acontecerão aos domingos. A primeira aula será no dia 2, próximo domingo, e as aulas serão às 19 horas. Ah, e por que no domingo? Porque eu tenho a minha agenda praticamente lotada durante a semana, e como eu nunca fiz nenhuma mentoria no domingo, eu decidi fazer essa para que você comece a segunda-feira já neste novo embalo. Tá legal? Às 19 horas no domingo já é um dia já é um horário bacana, todo mundo em casa. Em vez de você assistir o Fantástico, vai assistir as aulas ao vivo. Quem não puder assistir ao vivo, as aulas serão gravadas e o aluno que não puder participar ao vivo vai assistir as gravações, você vai ter acesso. O acesso a esse material será por 12 meses. Bom, e eu tenho uma mega novidade, que se tudo que eu trouxe para você não é o suficiente para te fazer tomar a decisão, perceber que tem que estar nessa mentoria, olha só o que eu vou trazer para você, tá? Para todos que adquirirem até o dia 2, que é domingo, eu decidi dar de bônus, vai ganhar de presente, o treinamento Conexão com a Riqueza. Agora, presta atenção numa coisa, tá? O treinamento Conexão com a Riqueza custa R$ 497. Então, muitas vezes você vê por aí, muita gente dá bônus, mas é curso antigo, curso velho, que não funciona mais. Gente, o Conexão com a Riqueza é o meu curso que mais vende. Se você sair daqui, desta live, e você entrar em conexãocorriqueza.com.br, você pode adquirir esse treinamento agora e ele custa R$ 497. Eu vou te dar de presente. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Tá? Bom, o treinamento Conexão com a Riqueza é, na verdade, uma forma que eu encontrei de ajudar meus alunos a colocarem em prática os ensinamentos da ciência para ficar rico de forma inconsciente. Então, o treinamento Conexão com a Riqueza ele é formado por 7 vídeos e 4 meditações. Então, você vai ter todas as informações, todos os vídeos 100% sobre o dinheiro e mais as meditações para aplicar tudo que eu vou te ensinar. Não tem como você não mudar a sua vida. Não tem como, tá? Agora vamos fazer as contas, tá? As gravações das aulas custam R$ 497. Se você quiser comprar só as gravações, custa R$ 497. As 5 aulas ao vivo, eu coloquei R$ 1.500 aqui para ser singelo, tá? Eu cobro hoje R$ 1.500 por uma sessão 1 a 1. Eu vou dar 5 aulas ao vivo e eu coloquei um precinho aqui de R$ 300 cada uma dessas aulas, tá? Mesmo assim, mas tá bom, fica assim. 60 dias de grupo VIP, R$ 6.000. Menos que isso, você não pagaria jamais para ficar 60 dias em um grupo desses. Tá? Eu vou estar ali 60 dias respondendo as suas perguntas. Ah, mas grande coisa. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. É grande coisa, sim. Né?
Você ter alguém que sabe do que está falando, respondendo as suas perguntas, vale mais do que qualquer curso que você faça na sua vida. Às vezes, uma resposta minha que eu dou para você, poupa de você estudar 10 anos para descobrir, tá? Então, no mínimo 6 mil você pagaria. Treinamento A Ciência para Ficar Rico custa 497. Custa, tá ali, vendendo até agora. Então, o total dessa mentoria, gente, seria no mínimo de R$ 8.497. Seria o mínimo que eu teria que cobrar para essa mentoria. Mas eu fiz uma promoção de aniversário. Eu comecei com essa mentoria de 19 e as inscrições estão abertas até o dia 2. Olha só, sabe quanto que será o seu investimento hoje? 497 à vista. Ou em 12 vezes no cartão de 48,42. É de graça, gente. É um presente meu, pois se o treinamento Conexão com a Riqueza custa isso e eu estou te dando, significa que você vai receber muito, mais. Só em aulas gravadas você já vai receber muito mais do que o preço que você vai pagar. E muitas pessoas perguntam, por que, professor, que você faz isso? Primeiro, porque eu posso. Eu posso fazer, então eu faço. E a segunda, gente, é que eu sei que quem mais precisa deste conteúdo são aquelas pessoas que estão, muitas vezes, na mesma situação que eu estava na kitnet. Então, eu faço de uma forma que você possa acessar esse conteúdo. Mas eu também preciso sobreviver, né? Eu tenho equipe, eu tenho empresa para manter, eu tenho custos para manter essas mentorias, e eu vou estar trabalhando em pleno domingo à noite com você. Então, eu acho que é um preço mais do que justo. Na verdade, eu acho que, para você, ele é um prêmio. Depende se você consegue perceber quando uma grande oportunidade se apresenta a você. Tá? Bom, essa é a sua oportunidade de mudar a sua vida de uma vez por todas. Está diante de você uma oportunidade inédita, tá? E é nos momentos de decisão que seu destino é moldado. Agora é com você. Provavelmente, nesse momento, os meninos já estão compartilhando com vocês aí, no YouTube, o link, né, para vocês clicarem e adquirir a mentoria. O que, no meu ponto de vista, eu não consigo entender um motivo para uma pessoa não fazer esta mentoria. Ah, eu não tenho 497. Cara, vai vender a tua televisão. Essa semana, amanhã é sexta-feira, vai capinar um lote, faz alguma coisa. Tá? Pessoal que já tem o Conexão com a Riqueza, que eu sei que tem alguém que vai me perguntar, vocês vão receber 1 ano a mais de acesso. Tá? Os acessos aos treinamentos são por 12 meses, você receberá 2 anos de acesso. Tá? Bom, gente, era isso então. Vou deixar vocês por aqui, já nos prolongamos demais. O link está na tela, os meninos estão compartilhando. As inscrições vão até o dia 2, domingo agora. Meu convite é que vocês reassistam a live, prestem muita atenção em tudo que está aqui, todas as informações que eu estou trazendo para vocês, tudo que está sendo oferecido, é uma grande oportunidade para vocês mudarem as suas vidas. Melhor que isso, eu não consigo fazer por vocês neste momento. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.